Boa tarde a todos. Hoje, né, é um oferecimento da Robotize. Robotize é a plataforma número um do Brasil em RPA, que é a automação de processos robóticos dentro de todas as empresas. Nossos clientes aqui, vocês podem ver, cada um de um setor diferente, estão usando a Robotize para impulsionar seus resultados e chegarem aonde seus concorrentes não chegam. Então, agora passo a palavra ao Ronaldo. Tá, Ronaldo, seja aqui um momento bem proveitoso. E Marcel, agradecemos novamente aí a participação de todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e por esse investimento nesse momento de discussão aqui sobre a abordagem tradicional da jornada de transformação digital. Então, eu quero retomar um pouco do exemplo, né, onde a Cíntia trouxe aqui uma abordagem para os financeiros e o Silvio, na segunda, uma abordagem mais de programa de transformação digital, como estruturar um programa de transformação digital numa organização. E hoje com vocês eu quero trazer um case aqui sobre logística, primeiramente para a gente entender um pouco e se identificar em que momento a gente está desse programa de transformação digital e essas dores, se vocês também sentem essas dores no dia a dia na organização de vocês, se faz sentido. Até se algumas dores eu forem comentando, algumas situações que eu comentar aqui do processo que envolve, né, a logística, fretes, transportes, estoques, gestão de programação de produção, materiais, enfim, toda a logística de inbound e uma parte de outbound também. Se você se identificar com esse problema, com alguns desses gaps no seu dia a dia, por favor, comenta aí no chat. Até se algum processo que eu não comentar aqui nos exemplos e for uma dor que você tem e gostaria de entender se seria aplicável o RPA nessa situação, pode comentar também. Nós estamos aqui para tentar ajudar e auxiliar você da melhor forma possível. E para esse nosso case de hoje, eu, eu queria, para esse nosso case de hoje, eu queria trazer um problema. Imagine que você trabalha numa área de fretes e transportes e você precisa fazer uma conciliação, né? Você está com uma divergência entre a conciliação do seu frete acordado, contratado com os seus transportadores e o frete que está sendo apontado ali no CTE. No primeiro momento, você, como um colaborador dessa área, cria uma solução ali com o seu gestor que envolve uma melhoria de processo, não necessariamente tecnologia e nenhum investimento. Geralmente, o pessoal aqui cria, né, aqueles relatórios em planilhas, várias planilhas ou queries, enfim, busca várias informações ali do CTE, relatórios de dentro do RP ali, no caso aqui do webinar, a gente está trazendo muito o DataSul, ou até mesmo o GFE ali, e vocês desenvolvem um relatório ali, fazem esse trabalho manual, então é uma possibilidade de solução. Num segundo momento, vocês continuam buscando uma solução para esse problema que continua muito dispendioso, esse trabalho, esse processo para organização, e vocês buscam ali uma oportunidade, talvez, de automação de processo. E o RPA pode ser uma viabilidade. E por ser RPA, ou qualquer outra tecnologia de automação, envolve aí no caso, o sector, né, responsável, no entendimento tradicional por toda a implementação de transformação digital dentro de uma organização, a TI. E sendo envolvida a TI, até o gestor ali, a equipe de TI, traz uma outra possibilidade ainda de trabalhar essa questão de conciliação de fretes entre o CTE e o valor realmente contratado na negociação ali com os transportadores. Eles trazem uma possibilidade de fazer um programa específico dentro do próprio RP. Então, só para a gente tomar aqui como exemplo, três possibilidades para a solução do mesmo problema: por processo, por sistema e por automação. Eu não sei se você vivencia isso na sua organização, se quando você vai levar adiante uma possibilidade de solução de uma situação, né, que é uma oportunidade, um desafio para o seu negócio, para o seu setor, se existe essa decisão, né, tomar a decisão de que por que caminho tomar. Será que às vezes trava o processo aqui? Porque eu não sei se eu vou tratar com uma automação, se eu vou tratar por RP, fazer um programa específico, ou se eu vou trazer uma abordagem para o processo que eu preciso envolver outras áreas da organização. Então, se vocês têm essa dor também, comenta aí, né, no chat aí, e a gente pode até depois trazer algumas outras boas práticas e ferramentas de mercado que podem te ajudar nessa situação. Mas trazendo para o nosso case, a TI acaba que nessa situação, ela acaba recebendo não só as demandas ali do setor de fretes, mas também demandas de, por exemplo, recebimento interno, ali a área também ali do fiscal, do financeiro, outras áreas da organização, gestão de estoque.
E todas essas demandas por tecnologia vão sendo repassadas para a TI. E no final, quando a gente for pensar como gestão de TI, eu tenho aqui só como exemplo 8 oportunidades, 8 necessidades e desafios de negócio a serem trabalhados pela TI. E quando cai nesse backlog, com mais a soma, né, dessa decisão, dessa tomada de decisão de que por qual caminho eu vou tomar a solução dessa oportunidade, se por tecnologia envolvendo RPA, automação, se pelo RP eu vou fazer ali um programa específico. Então, quando eu caio nesse cenário, e mais a questão de ter várias oportunidades de diversos setores a serem avaliadas, muitas vezes parece para a área de negócio que ela não é ouvida, ou envolver a TI muitas vezes parece que as coisas travam, não avança, né? E essa percepção muitas vezes acontece justamente porque a TI ele é um provedor de soluções em tecnologia para toda organização, numa abordagem tradicional. E trazendo então para esse contexto, uma vez priorizada alguma iniciativa, eu tenho todas ainda as etapas de análise de fornecedores. Geralmente, né, eu vou ter aqui 3 tomadas de fornecedores, ou 2 ou 3 no mínimo, né, para fazer a análise da implementação dessa solução. Então, já é mais 2, 3, 4, um mês e meio para trazer a solução. Análise técnica, aí depois fazer uma análise, né, se essa iniciativa, sendo abordada dessa forma, se ela tem uma viabilidade financeira ou outros indicadores, como por exemplo compliance, multas, enfim, diversos cenários. E tudo isso é relevante para que realmente todo o investimento feito pela organização, ele tenha uma percepção de retorno antecipada e eu consiga empregar os investimentos da minha organização aonde eu vou ter mais retorno nos processos e necessidades que podem vir para a TI nessa abordagem tradicional e que vão ter essa percepção de retorno antecipado. E uma vez que se prove uma viabilidade financeira, sim, aí caímos para todas aquelas alçadas de aprovação e finalmente chegamos na aquisição. Então, toda essa jornada, eu não sei se esse é o cenário que você vivencia também, mas toda essa jornada, ela costuma então levar aí esse um mês, 2, 3, 4, 5, em muitos casos chega até esse ano, né? Ir para um backlog que vai para o próximo ano, não é o objetivo estratégico desse ano, e você continua com aquela mesma dor. Que inicial eu comentei, fazer a conciliação de fretes entre o CTE e o valor realmente negociado com os seus prestadores de serviço. Essa é uma abordagem tradicional, é uma abordagem que envolve a TI, mas eu queria retomar com vocês uma outra abordagem, uma abordagem ágil. A abordagem ágil ela está muito norteada também pelo Lean Manufacturing, né? Os conceitos ali de melhoria contínua que trazem o quê? A área de negócio é o local que vai ter mais visão de realmente de complexidade e aonde eu tenho a minha maior dor, não a TI. Então, faria todo sentido, como até a Cíntia comentou ontem, para quem estava conosco ontem, a própria área de negócio conduzir as suas automações. E nesse caso, também a visão ali de melhoria de processo, melhoria de sistema, daí envolvendo prestadores de serviço, mas e de que forma eu, como área de negócio, consigo conduzir as automações ou as melhorias de processo? Muitas vezes a gente observa que a grande dificuldade quando eu tenho um programa de transformação digital dentro de uma organização por mais que eu, como área de negócio, tenha autonomia, e até o Marcel aqui depois vai trazer alguns cases dele lá da Cófigo, como gestor de CSC, com autonomia para tomar decisões junto com a TI ali, para fazer o desenvolvimento de RPAs, enfim, de soluções. Por mais que eu tenha autonomia, orçamento, e até consiga fazer o desenvolvimento desses RPAs, em alguns casos, ou terceirizar com um prestador de serviço, a grande dificuldade que eu muitas vezes tenho num programa de transformação digital é que quando essa tomada de decisão é delegada para a TI na abordagem tradicional, a TI não tem muito claro, às vezes, os objetivos estratégicos de cada melhoria. Né? Qual que é o meu objetivo smart, né? Mensurável, que seja interessante para a organização, realizável, né? Em quanto tempo eu vou realizar essa melhoria do processo, enfim, não tem essa clareza, né, de objetivos e por não ter uma clareza com relação à definição de objetivos, às vezes, eu posso ter uma percepção ao iniciar o processo de transformação digital de que os meus investimentos em robôs eu não tenho retorno. Parece que a automação ela não é só mais uma ferramenta da moda, porque os processos em que ela foi implementada não me deram uma percepção clara de retorno.
E essa percepção que às vezes a gente tem, não só envolvendo aqui a RPA, mas até fazer um específico dentro do sistema ali DataSul, dentro do GFE, enfim, ou fazer uma melhoria de processo com uma consultoria, às vezes, né, no trabalho de Kaizen, essa percepção muitas vezes está relacionada com essa constatação do Everest Group, que está relacionada que o grande desafio, quando eu tenho, né, um processo de transformação digital, uma melhoria contínua, o grande desafio não é o identificar oportunidades, não é dar o primeiro passo e começar com uma iniciativa de transformação digital dentro da organização, mas sim é manter um pipeline de valor para a organização. Por quê? Quando eu começo a olhar no dia a dia, e tenho, né, autonomia para tomar decisão, principalmente a TI olhando aqui, eh, eu acabo tomando decisões, às vezes, não focada em ROI, mas focada sim em eliminar, às vezes, uma pendência, né? Tenho ali um chamado ali que está 30, 60, 90, 100 dias com a TI parado, né? E lá meu gestor da área de negócio está me cobrando, enfim, a diretoria me cobrando, mas eu não tenho uma clareza com relação ao objetivo estratégico e até penso no programa de transformação digital, como o Silvio trouxe, de uma forma integrada dentro da organização. Como eu vou trazer, né, as questões de RPA, as questões de outras ferramentas como Process Mining, até a gente pode comentar mais sobre isso se vocês quiserem, né, no final do webinar, enfim, como que eu vou trazer, né, essa priorização das iniciativas de forma a garantir que os processos que forem sendo implementados RPAs tenham, né, essa percepção antecipada de valor. Então, eu gostaria de trazer hoje para vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas muitas vezes, por mais que eu tenha a ferramenta no low code ou no code, como a Cíntia comentou ontem, que o meu próprio usuário de negócio consegue, né, arrastando ali componentes, né, arrastando objetos, fazer o meu robô ali sem nenhuma questão de código, né, só parametrizando ali o acesso a um site, arrastando simplesmente um componente, a ferramenta low code, mas a identificação dos processos, né, e o que fazer, o que priorizar, acaba sendo, na verdade, o grande X da questão, né? O pulo do gato para a gente realmente ter um programa de transformação digital eficiente e que a diretoria, enfim, os colaboradores todos tenham essa percepção de que o programa está dando retorno para a organização. E aqui eu trouxe aqui, né, talvez não dá para perceber tão claro, né, mas imagina que essa figura é como se fosse um band-aid aqui, né, e muitas vezes a tecnologia é tratada como algo que resolve todos os problemas da organização, né. Então, às vezes, eu tenho ali no meu processo, como eu comentei ali do questão de fretes, né, da conciliação entre o frete pago versus o frete contratado, o frete acordado com os meus fornecedores, né, eu tenho um problema ali, às vezes, que foi originado de uma má definição de negócio, né? Ou a questão de definição de processo não estava claro, as regras do processo para os meus fornecedores, ou lá com a minha interferência ali com o setor de compras, as regras não estavam claras até mesmo internamente, ou às vezes eu tenho uma falta de clareza com relação às atividades que estão envolvidas nesse processo interno, ou definição de indicadores, não tenho uma percepção clara, ou às vezes eu estou tendo uma questão de variação nesse processo, até porque eu troquei meus colaboradores, turnover normal que acontece na organização às vezes, e os colaboradores novos que ingressaram no meu time não tiveram um treinamento robusto suficiente de sistemas, né? Então ele está utilizando ali as funcionalidades dentro do RP para fazer o lançamento e a conciliação de uma forma que ele não sabe exatamente o porquê ele faz aquilo, mas ele faz simplesmente porque está seguindo um script que foi apresentado para ele. E muitas vezes, né, a situação que eu tenho, o efeito que eu tenho é uma divergência entre a conciliação de fretes. Mas qual que realmente é a causa raiz desse problema, né? Como que eu vou fazer a gestão, não só das causas, mas a gestão de que iniciativa priorizar para resolver esse problema, né? Quais iniciativas, né, que trariam aqui uma visão de Pareto para vocês. Então, a gente olha a prioridade um, ela é uma causa de variação aqui, pensando no nosso exemplo de conciliação de fretes, que resolve 60% dos problemas. Será que no meu dia a dia, na minha organização, vocês têm essa dor? Às vezes as áreas de negócio trazem, né, querem fazer melhoria, ou trazem para a TI, ou trazem para ali para um grupo de Kaizen, um grupo de business analysis, né, situações de necessidade de melhoria de processo, mas não tem uma clareza com relação a qual que é o impacto realmente de fazer essa melhoria, qual que vai ser o impacto sobre o meu processo? Será que eu vou resolver? Quantos por cento, né? Ou às vezes eu implemento
justamente, né, para evitar aqui nesse caso de implementar uma melhoria de sistema ou de RP, enfim, ou de automação ou de processo e não ter um ganho, né? Então, para trazer para esse case nosso, imagine esse nosso exemplo e a primeira oportunidade que a gente está analisando aqui, na verdade, ao analisar mais detalhadamente a causa, eu tinha que fazer uma transformação de processo. O que quer dizer isso, Ronaldo? Eu tinha que, na verdade, definir as regras de negócio do meu processo, não estavam claras. Ou as pessoas não sabiam exatamente o que deviam fazer, qual que é a minha responsabilidade como setor ali que faz a conciliação de fretes, até onde é a minha autonomia e a minha responsabilidade nesse processo. Então aqui, né, cabia, na verdade, uma transformação desse processo que nem envolvia, no caso, automação de processo. O nosso segundo caso aqui, eu também tive, né, que corresponde ali a 30% dos casos, né, de não conformidade nesse processo de conciliação, eu tive um turnover ali, como eu comentei, e precisava fazer então aqui um retreinamento dos meus colaboradores. O meu terceiro caso, que resolvia ali 15% ou 5% ali, né, na verdade, pelo case ali, das minhas oportunidades de melhoria, ele era um RPA sim. Ia fazer ali, no caso, a questão de mais agilidade para o negócio, garantir que as regras que foram definidas lá, a transformação de processo, sejam cumpridas. É um outro ganho que o robô tem, né? Ele segue exatamente o caminho que eu ensino ele a fazer. Então, se eu quero ter garantia de processo, passo para o robô, porque o robô ele nunca vai caminhar por um outro caminho que ele não foi ensinado, né? Ele vai fazer exatamente a programação, né? O caminho que foi trazido ali, né? No caso da programação dele. E por fim, a gente tem aqui uma outra possibilidade que é um process mining. Então, só para trazer aqui essa reflexão, se você tem também essa dificuldade no seu processo, comenta aí no chat, que no final a gente até pode trazer ferramentas de mercado que fazem essa priorização, que fazem essa estruturação por Pareto, por ROI, por FTE. Então, te dá como gestor ou até como colaborador da área, ali, o analista que está executando a função ali, é, qual que realmente é a iniciativa, como que você deve trabalhar essa prioridade, né? Como fazer ali as análises, né, de causas ali, enfim, e fazer a priorização, ele vai calcular ali para ti a ferramenta o FTE, vai calcular para ti qual que é o ROI, então, e até para te levar para o teu gestor, ou o gestor levar ali para o comitê de aprovação dessa oportunidade, ter muito mais transparência e bagagem, né, e ferramenta para tomar essa decisão e conseguir essa aprovação. Legal, pessoal? Fez sentido para vocês aí esse caso aí? Vão comentando aí no chat. Muito bom, Ronaldo, a tua participação, né? E o que me faz lembrar, eu venho acompanhando todo esse webinar desde o primeiro dia, né? Só tem a complementar. Então, a principal dor, né? A principal dor é por onde eu começo e a gente vê que realmente a automação de processo ela vem a ser, né, ao nosso alcance. Depois que a gente tem essa priorização, a gente consegue entender exatamente por onde começar. Então, essa é uma dor comum que a gente vem encontrando aqui nossos clientes. E lembrando a todos, né, se vocês têm essa dor, se vocês querem entender como podem, né, avaliar ainda mais e melhor dentro do seu processo, o que vocês podem começar, tanto com uma automação, uma transformação do processo, né, para que vocês sejam mais eficientes, coloquem aqui, compartilhem com a gente nesse chat, façam algumas perguntas, né, até uma pergunta que nos fizeram, como que funciona, se isso funcionaria dentro do meu ambiente, a gente está aqui para responder essas perguntas. Já estou ansioso, né, para saber como que o Marcel lidou com o dia a dia dele. Então agora eu vou chamar o Marcel aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa jornada, um pouquinho de o que a Cófico faz. Pode fazer essa introdução, Marcel, para todos os nossos participantes aqui. E lembrando, sorteio ele continua aqui, o Antônio Marcos, ele compartilhou o link do Forms aqui para vocês. Então participem, a concorrência tá baixa hoje, isso, né, é uma caixinha de som, tá com ali 13, 15 pessoas. Então, pessoal, ainda dá tempo. Ao final, né, o Marcel vai falar um número aleatório, tá, Marcel? Tu não sabia disso, agora eu vou te convidar a falar um número aleatório e a gente vai fazer esse sorteio a todos que estão presentes aqui. Então, agora passo a palavra, Marcel. Obrigado pela participação, obrigado, Ronaldo, até o momento. E, Marcel, agora tá contigo, tá? Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer aí Boa tarde. pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com Estão vocês. ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Bom, prazer estar aqui compartilhando com vocês e poder ajudar no que for possível aí, no que precisarem.
Bom, um pouquinho da COFCO, tá, gente? A COFCO é uma multinacional aí chinesa, voltada no agronegócio. A gente está presente em 35 países aproximadamente, e o Brasil é um deles. Na verdade, é o que mais representa na COFCO aí atualmente. A gente tem um portfólio grande na carteira da COFCO aí mundial. Então, falando aqui um pouquinho do Share, nós somos basicamente um apoiador dos negócios. No Brasil, a COFCO tem 4 grandes negócios aí voltados para a área de agronegócios. A gente tem área de grãos, temos 4 usinas de açúcar e etanol e temos também negócios de café e algodão. E o Share, aqui o CSC, a gente apoia esses grandes negócios, ou seja, toda a parte transacional acaba passando aqui pelo Share. E a área de logística, a gente chama aqui dentro do Share de fretes e trânsito, a gente acaba apoiando no controle dessa área para o time de logística após a contratação dos fretes. Aí, tá? Então, achei importante aí bastante coisa que o Ronaldo falou, e principalmente a questão do papel da TI. Aqui, a TI nos apoia bastante. Ele é um braço do CSC e trabalha da mesma forma, apoiando em projetos, tá? Mas as iniciativas, elas surgiram do CSC, aqui do Share, em querer automatizar alguns processos, e o de fretes e trânsito foi um deles. Na verdade, ele é um dos maiores hoje nosso. E nós identificamos essa iniciativa basicamente percebendo que a gente não estava conseguindo mais ter controle sobre o processo. E por não ter, não estava conseguindo ter controle nos processos, nós identificamos que ou a gente teria que aumentar o time ou a gente teria que automatizar o processo. E desde o início, todos os nossos RPAs aqui no CSC, a gente foi pautado em que nós nunca tomaríamos como base a possibilidade de redução, mas sim a oportunidade de novos trabalhos e de trazer novos serviços para dentro do CSC. E para isso eu não precisar de headcounts adicionais. Então a gente normalmente tenta automatizar grande parte dos processos, e as pessoas que estão dentro do CSC, elas ficam focadas em análises de processo, garantindo que aquelas informações que estão sendo processadas, elas realmente estão corretas e elas têm um fundamento para seguir. Tá? Então, atualmente, nós temos 12 RPAs rodando aqui dentro do CSC. O número parece pequeno, mas o número de processos transacionados nesses 12 RPAs, eles são grandes. Então, mais ou menos, a gente está falando umas 300 mil execuções nesses RPAs. Tá? Chegamos em horas estimadas aí, aproximadamente 6 mil horas economizadas das equipes. Tá? E aqui eu não estou falando só em RPAs que estão em trânsito, aqui tem outros RPAs de outros setores. A gente tem 12 áreas dentro do centro de serviço compartilhado, vai desde o financeiro até a área de recebimento fiscal que lança a nota. Tá? E a gente, nos 12 processos que a gente automatizou e identificou de oportunidades, a gente chegou numa conta aproximada de quase de 3 FTEs. Tá? Que FTEs nada mais é do que headcounts que a gente acabou não precisando contratar para processos em que a gente trouxe para dentro do CSC. Tá? E indo um pouquinho na questão da logística, que é o nosso papo aqui, que é o nosso foco, qual é o importante, acho que aqui botou o slide do quais são os nossos RPAs, para vocês terem ideias das áreas que a gente atua e os RPAs que a gente tem. Então, a gente tem 3 RPAs na área de techs, a gente tem RPAs na área de recebimento, de tax receiving, só que aqui a gente está falando de fretes especificamente. Eu vou explicar um pouquinho o que esse RPA faz. Eles vão para que eu tenho aqui de todos os negócios financeiros, tá? Um pouquinho alguns highlights de volumes de que a gente opera nesses RPAs, aí vocês podem observar. Não vou ficar entrando muito em detalhe para não ser muito maçante. Então, focando um pouco no de trânsito, que a gente chama, no RPA de fretes, o que esse cara faz para a gente aqui? Basicamente, a gente opera com mais ou menos aí 30 a 40 terminais diferentes, recebendo ou enviando grãos, ou enviando, armazenando e retirando
grãos durante a safra o ano inteiro. Tá? Aparentemente, 30 a 40 terminais parecem pouco, mas estou falando do Brasil inteiro operacionalizando, e num pico de safra eu estou falando de um movimento de mais ou menos uns 200 a 250 mil CTS mês. Tá? É um processo grande. Tá? E o que esse RPA faz? Basicamente, ele recebe todos os relatórios de descarga desses terminais diariamente. Todos os dias de manhã a gente recebe esses terminais. Qual era a dificuldade que a gente tinha lá atrás? Cada terminal tem o seu layout. Então a gente tinha que preparar esses layouts, trazer para uma base única, isso era feito manualmente, para depois a gente fazer um input dentro do nosso RP aqui e contabilizar estoques e a gente poder controlar o trânsito dessa carga. Saber o que chegou, o que não chegou, qual foi o tempo de descarga e tudo mais. O RPA, ele basicamente recebe todos esses layouts, transforma num único layout, gera um arquivo desculpa, eu não vi. Tá pedindo para eu fazer o que na câmera? Eu não vi o chat aqui, gente. Desculpem. Minha câmera tá ligada. Vocês não estão me vendo? Sim, estamos te vendo, Marcelo. Tá. Estou vendo uma mensagem aqui. Beleza. Tá. Ele recebe esses layouts, ele padroniza esses layouts e ele gera um arquivo para que a gente faça um input e alimente estoques e alimente todo o trânsito do nosso RP. Então, esse volume, ele é um volume de centenas ou até milhares de lançamentos diários que ele ocorre, e isso gera toda a base de descarga de cargas em que a gente teve nesses armazéns e que automaticamente alimenta um pagamento para uma transportadora. Tá? Um CTE que eu vou pagar para uma transportadora. Então, esse é o RPA que a gente chama de trânsito. Aqui a gente consegue controlar quantos dias essa carga ficou em trânsito, por que ela atrasou, se ela sinistrou, qual é o motivo. A gente hoje consegue ter um nível de detalhe bem grande por conta da agilidade que a gente teve de fazer esse input de dados e desse trabalho nos layouts. E aí a gente percebeu uma oportunidade em que a gente precisaria também alimentar as transportadoras de informação. Por quê? Toda vez que eu gerava todo esse arquivo, ele se transformava em um pagamento para uma determinada transportadora no final. E esse pagamento, ele é gerado dentro do nosso financeiro, CTE, CTE. E aí a gente tinha que ficar fazendo esse levantamento manual. A gente também construiu um RPA, onde toda semana ele envia automaticamente para as transportadoras quais foram, o que foi pago, quais foram os CTS que foram pagos, e o valor que foi pago e tudo mais. E aí a gente reduziu também muito tempo em que a gente demandava em atendimento para ceder informações aí, tá? Então, basicamente, essa é a operação de frete que a gente faz hoje. A gente tem um time aqui de fretes hoje com 10 pessoas olhando o Brasil inteiro, operacionalizando tudo isso. Então, o time comercial, ele contrata o frete, a partir daí todo o processo ele passa a ser pelo esse time de trânsito aqui e pagamento de fretes, e esse apoio automatizado do RPA, que faz com que essa quantidade de informações ela passe a ser melhor forma gerida e melhor forma analisada. Pode passar aí o slide, por favor. O que nós ganhamos de benefício? Então, de tudo que eu falei, da agilidade do processo, do controle, que eu acho que isso é o básico que a gente esperava, nós conseguimos, depois de um tempo de maturidade desse processo automatizado, a gente conseguiu pensar em o que a gente poderia ainda melhorar. E o que a gente sentia de dificuldade lá atrás, no começo, quando a gente montou esse RPA, é que toda vez que eu tinha que ter um novo armazém, um novo terminal, eu dependia do terceiro para me arrumar esse RPA. O que a Robotize nos proporcionalizou aqui? Ela me deu autonomia no processo. Então, hoje, basicamente, eu construo dentro do RPA existente quais terminais que eu quero incluir, ou os layouts, se eles sofrem alguma alteração, eu consigo fazer a manipulação desses layouts sem que eu dependa do time da Robotize para isso. Então, essa autonomia me deu ainda mais tempo em processo para poder operacionalizar. No nosso período de safra de grãos, isso acontece muito, de
Esse ano eu vou ter o terminal X, o ano que vem eu já não tenho mais esse terminal, mas vai entrar 2 a mais de uma outra região, que a gente começou a comprar grão. Então, isso eu consigo no mesmo dia fazer todo esse processo e já fazer no outro dia com que eu receba esse processo automatizado e eu não preciso gastar tempo trabalhando nesses layouts de novos armazéns. Então, esse foi o maior benefício que hoje nós estamos sentindo, mas desde lá de trás a gente sente o benefício na pele do que a gente ganhou de agilidade nos processos, tá? Isso falando de 2 RPAs. Os outros 10 geraram diversos outros benefícios em outras áreas distintas, que também tem uma transação bem grande de operações aqui dentro do centro de serviço. É isso, gente. Assim, eu espero ter dado um pouquinho de detalhe aí do processo, mas fico à disposição se vocês quiserem entrar, conhecer, Legal. e eu posso dar mais detalhes depois. Estou à disposição de vocês. Legal, Marcel. Esse teu insight ali, né, é muito importante isso, porque o RPA, muitas vezes, a gente fala, não, o processo, ele é bem definido, porém eu tenho ali minhas particularidades, né? E a gente conseguiu ajudar vocês a contornar com aquelas planilhas que vocês tinham, sem padronização de dado de entrada, a gente conseguiu ajudar você a ter essa parametrização contigo, né? E não toda vez chamar o suporte para criar, fazer isso de uma forma que geraria certo estresse e não tivesse esse ganho, né, que você comentou. Muito interessante, né, esse case e fora todos os outros, e é isso mesmo que a gente quer proporcionar, né? A tecnologia ela veio para realmente empoderar os usuários para que eles pensem em algo, né, além dessa atividade que é um copia e cola que ele tem que avaliar e o dado ele já está ali, né? É, Então, até agradeço, né, Marcelo? Se tiver mais algo a compartilhar, deixo aqui ao pessoal para coloquem, né, no chat alguma questão. A gente tem os 15 minutos, tá, pessoal? Para que a gente pode fazer essas perguntas. Tem até uma aqui, tá, Marcel? Do Emílio, que o Emílio pergunta qual que é o principal fator, tá, de escolha da Robotize, né? Se tu puder compartilhar um pouquinho, né, da tua experiência aí. sim, não, posso sim. Só vou complementar uma fala sua agora e que eu acho que é importante. Claro. Depois de um tempo de maturidade em que esses processos a gente acabou automatizando aqui, foi interessante a percepção das pessoas. No começo, a gente estava sofrendo bastante boicote do time, achando que eu automatizar processos, eu tiro trabalho. E no começo as pessoas tinham muito essa mentalidade. Conforme a gente foi montando os processos e aquilo foi facilitando a vida delas e elas começaram a perceber que elas deixaram de ser operacional para ser analista, hoje eu tenho que pisar um pouco no freio porque todo mundo quer automatizar muitos processos. E aí a gente tem sim que fazer algumas análises se aquilo vai trazer uma viabilidade, que é o que o Ronaldo estava explicando num dos slides, se faz sentido eu investir um dinheiro nessa automação e se ela vai trazer um retorno num curto, médio ou longo prazo e qual é esse retorno. Então, hoje nós estamos nesse nível de chegar, são tantas propostas do time de poder automatizar processos que a gente chega no nível de análise se faz sentido ou não faz, ou se faz sentido eu ficar na manual, porque ele não vai me trazer um ROI, mas eles querem deixar de fazer processos repetitivos. Esse é um ponto bem interessante do RPA. Mas vamos lá, a primeira pergunta aí que foram feita, eu não vi quem fez, mas foi o Emílio. Por que a gente escolheu a Robotize? Na verdade, o contexto ele é um pouquinho mais amplo aqui na COF. A gente começou com uma outra empresa de RPA no passado, tá? Construindo esses RPAs. Mas o que a Robotize nos deu de oportunidade aqui e que aí a gente efetivamente entregou todos os RPAs para a Robotize? Foi essa possibilidade de que a gente tenha autonomia de fazer os nossos RPAs. Então, hoje nós temos um monitor em que a gente consegue fazer o que eu quero com o RPA, que ele trabalhe da maneira como eu quero. Eu não tenho mais a dependência de um terceiro ou pagar horas adicionais para fazer determinados ajustes. É lógico que se eu preciso construir um robô novo, é diferente, gente, mas sobre os que eu tenho uma grande autonomia. Então, hoje eu consigo saber se o meu RPA está parado por quê que ele está parado, se ele está com algum problema, se ele precisa de algum ajuste.
Se eu tenho que fazer algum ajuste nos trabalhos que eles já têm padronizado, eu consigo eu mesmo fazer. Então, isso foi a melhoria de ponta que a gente conseguiu chegar aqui dentro da COFCO, do CSC, que foi a oportunidade que a Robotize nos trouxe. Tá? Ah, legal. Muito bom, Marcel. Outra pergunta aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo, né? Você falou ali sobre priorização e até a Bruna perguntou, né? Como que vocês fazem essa priorização? Vocês têm um comitê e também como que vocês utilizam, né, as ferramentas? E outra, já complementando, qual que seria o RP, né, da COFCO hoje, tá? Que o Fanuel perguntou aqui. Os primeiros RPAs que a gente construiu, basicamente a gente não tinha muito o que priorizar. A gente não tinha nada. Então a gente já tinha um norte de alguns processos em que a gente sabia que ou eu contratava gente ou eu tentava automatizar o processo. O exemplo foi o dado do RPA de trânsito. Tá? Se eu não tivesse um RPA hoje, eu precisaria no meu time de mais ou menos uma meia dúzia de pessoas a mais só para Nossa. aquele trabalho de lá. Então, naquele momento, a gente olhou para as operações em que, não que elas fossem exatamente transacionais, mas que elas demandavam muito tempo de uma pessoa para executar. E aí a gente priorizou esse tipo de operações. Essa foi a primeira análise. Hoje, que a gente já tem esses RPAs rodando, e a gente ainda tem muita oportunidade de RPA, a gente hoje fez, até a Robotize nos ajudou há alguns meses atrás, fizemos um estudo de caso aqui, em que a Robotize veio até dentro da COFCO, do Share, e sentou com cada equipe, analisando os processos que a gente tem dentro das equipes. E aí eu falo de um processo como um todo, desde todo o ESIS de cada processo, de cada macro processo que a gente tem aqui. E a gente identificou nessa consultoria que a gente tinha mais ou menos 40, 50 oportunidades de novos RPAs. E aí sim que a gente fez uma análise de ROI, de qual o payback desse RPA, e aí nós priorizamos, nesse exato momento, a gente está construindo novos 4, porque foram os que deram um payback mais rápido dentro das minhas operações, onde eu conseguiria disponibilizar a mão de obra que eu tenho hoje fazendo manual para uma outra atividade que eu tenho trazendo para dentro do CSC. Então, hoje a gente olha payback. O meu retorno ele vem em meses. Esse é o RPA que a gente está priorizando. Ah, E legal, legal, aí Marcelo. perguntaram do sistema, né? Isso, aham. Até o final de 2023, a gente tem TOTS, DataSul. Mas a gente está no meio de um projeto de SAP aqui, tá? Que ele já começou e ele tem o deadline até o final de 2023. E aí nós vamos ter que fazer todos esses ajustes nos RPAs para que eles se adequem ao novo sistema que a gente vai aderir a partir de 2024. Ah, legal, legal. E vamos lá, tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Lembrando, falta 10 minutos, né? O Marcel está compartilhando muita informação, material muito rico aqui, Marcel, até que a gente agradece muito, né? Porque realmente é a jornada do RPA, né? É o aprendizado. Vocês já passaram aí por diversas situações, né? Que viram a aderência e aprenderam a trabalhar com a robotização. Então, esse ponto, né? É importante aqui para todos que já na construção a gente pode auxiliar, auxiliar, né? Olha, isso aqui vai para um outro RP, então a gente vai ter que mapear já outro ponto e assim a gente já constrói os próximos RPAs. Então, um ponto só para lembrar o pessoal que está aqui, faltam 10 minutos para finalizar aqui o nosso webinar, tá? Eu já agradeço a presença de todos. Quem quiser pode colocar mais alguma pergunta, que a gente está quase finalizando, tá? E finalizando, daqui a uns 5 minutos, eu vou fazer esse sorteio aqui no nosso webinar. Então, voltando, né? Tem o link lá em cima que o Antônio colocou. Então, vocês se cadastrem, tem 15 pessoas lá cadastradas que vão estar concorrendo a esse nosso sorteio, tá? A nossa caixinha exclusiva. Tá bem bonita. Ontem, a Denise, que está aqui, já ganhou, né, Denise? Eu já vi que você está aqui de novo. Tá tentando. E aí, agora a gente pergunta, né? Ronaldo quer fazer uma pergunta para o Marcel, deixo aqui livre para você também. Não, só comentando, até na época tive a oportunidade de estar até mais próximo ali desse trabalho
de priorização de processos, de mapeamento que foi feito lá na Cófico, né? E esse ponto que o Marcel trouxe, né? Até às vezes é uma dúvida do gestor, né? Será que os meus colaboradores vão ver o RPA como uma barreira, como, vai tirar meu emprego? E esse ponto que o Marcel trouxe para nós ali, realmente, a sensação, participando daquele trabalho de levantamento ali lá com eles, que a gente tinha, assim, todo mundo queria RPA, né? Queria automatizar o seu processo. E ali, até trazendo assim de uma abrangência, né? No processo de fretes, processo de frotas, contas a pagar, contas a receber, enfim. Foi uma semana de análise, pelo que eu lembro, assim, que o pessoal comentou, mas foi muito interessante, assim, o quanto todo mundo interagiu, né? Tanto gestores, analistas, assistentes, todo mundo trazendo assim aquele meio de colaborativo mesmo. Eu tenho essa oportunidade aqui, esse meu processo tem essa dor, enfim, foi muito interessante assim, essa percepção até, Marcelo, trazendo assim, né? É algo que no lado de cá, né? O pessoal que estava fazendo levantamento ali, a gente pôde perceber realmente uma integração, e eu acredito que muito isso está ligado até mesmo à gestão, né? Esse teu direcionamento, às vezes a gente percebia assim, de inovação, de trabalhar a melhoria contínua. Não sei se tu tem algum tipo de direcionamento estratégico, de indicador, algo que tu trabalha até a nível assim para direcionar a gestão nessa direção, né? Na verdade, eu tenho uma célula pequena dentro do CC aqui, que eu chamo de melhoria contínua, onde ela está o tempo todo dentro de todos os processos, ajudando com que as áreas e os gestores das áreas enxerguem potenciais oportunidades. E aí, não necessariamente precisa ser um RPA para automatizar algum processo. Essa célula tem como prioridade melhorar os processos. E melhorar pode ser simplesmente mudar a forma de fazer ou eu automatizar esse processo. Então, ela vem com uma visão de fora, dentro de um processo que está no seu cotidiano, e identifica oportunidades. É lógico que ela não impõe, ela identifica, a gente identifica, e aí entra numa discussão entre a área e se faz sentido aquela determinada mudança ou aquela determinada automação. E isso vem contribuindo para o nosso processo bastante aqui no dia a dia. Legal, até tinha uma dúvida. Tu comentou ali que vocês estão em processo de vias, né, de migrar para o SAP. Até para os nossos ouvintes, né, embora o evento foi um pouco direcionado para a DataSul, mas tem algum processo no SAP que vocês já viram a viabilidade ou estão pleiteando talvez a questão de implementar RPA? Ainda não, porque nós começamos o projeto da SAP basicamente há 4 meses, 3 meses atrás. Então, a primeira fase do projeto que a gente está foi de desenhar, de fazer os PDDs sobre todos os processos existentes e a identificação de gaps, identificação do que a gente vai ter o que a gente vai precisar dentro do SAP. Eu imagino que a gente vai começar a enxergar o que a gente vai poder aproveitar dos RPAs ou o que a gente vai ter que modificar dos RPAs ou novos RPAs a partir da fase seguinte, que é a hora que a gente começa a trabalhar com o sistema e construir o sistema efetivo. Então, ainda a gente tem uns mesezinhos para poder enxergar essa oportunidade, essa base de dados, não é nem oportunidade, mas uma base de dados. A gente ainda não tem. Mas está dentro do escopo, está dentro do cronograma, ainda vai chegar nessa fase aqui. Legal. Tem uma pergunta aqui do Fanuel, que ele pergunta sobre essa integração, né? Hoje em dia, quem integra com o RP para low code e no code é a Robotize ou o RPA criado dentro da Robotize, né? Fanuel, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você quer saber, né, se hoje quem faz essa integração é a Robotize, né, dentro da plataforma. Então, essa aqui eu posso até te responder, né? Hoje a ferramenta da Robotize ela permite uma integração não invasiva. O que é isso, né? O não invasiva é uma nomenclatura que a gente simula o humano fazendo a atividade rotineira. Por exemplo, no DataSul, eu tenho que fazer o login, a senha, entrar no programa. Então, tudo isso, que é essa integração não invasiva, a gente mapeia esses campos e o robô ele faz essa trilha. Então, isso tudo é criado dentro do estúdio da Robotize, publicado no orquestrador, que a partir dali a gente gerencia quando o robô inicia. Então, a partir do momento que eu iniciei o robô, ele roda, né, todo esse passo a passo que foi criado dentro do ERP.
Kófico tem esses dois rodando hoje, né? O DataSul e também, né? O TOTS DataSul e também o SAP. Então, se for no SAP, ele faz essa integração não invasiva lá, tá? Através do script, se não, no DataSul. Não sei se ficou claro, Fanuel. Qualquer coisa, tu dá um toque. Lembrando, pessoal, tem 3 minutos. Agora a gente vai encaminhando aqui, tá? Para o final. Até já agradeço aos nossos convidados, ao Ronaldo, que participou aqui, mostrando um pouquinho dessa questão de priorização, que é muito importante. Então, todos que participaram da jornada de automação ao seu alcance desde o início, a gente começou, né, naquela jornada de como que eu começo, através de uma POC, viu que era possível, e hoje a gente está aqui escalando igual a parte da COF. Então, vamos agora caminhando para o final, não temos mais nenhuma pergunta. Tá, então eu vou pedir para ti, Marcel, que nos ajude, tá? Eu tenho aqui, deixa eu confirmar quantos participantes. Eu tenho 15 uma pergunta. participantes. Ah, pode fazer. Eu vou participar desse sorteio, senão eu não vou escolher o número, não. Tô brincando. Os nossos palestrantes é algo especial, né? Então, a hora que o Ronaldo voltar aí na COFCO, ele vai ter que levar aí um presente para ti, com certeza, Marcel. Ai. Então vamos lá, ó. Então agora encerrou, tá? A parte do sorteio. Então temos o número de 1 a 15, tá? Para que a gente possa fazer o sorteio. Eu só Marcel. queria trazer um ponto aqui, não sei se o pessoal entendeu ali, né? Acho que é bem legal ali a pergunta do Fanuel ali. O RPA, para te dar um contexto assim simples de como que ele funciona, ele é semelhante a uma macro de Excel, né? Então, exatamente como o pessoal constrói às vezes macro, né? Liga ali no Excel, tem aquele componente que é um gravadorzinho, você liga o gravador e faz a rotina ali por exemplo, né, uma rotina de Ctrl+C, Ctrl+V, tu faz ali o Ctrl+C, Ctrl+V, clicou ali para parar o gravador, o Excel ele constrói o código ali, né, pelo VBA ali no caso do Excel, toda essa parte de código fica por detrás. A pessoa que está fazendo o robô simplesmente ligou o gravador e parou o gravador. Então, trazendo ali para o RPA, né, no caso ali, essa questão, né, como que ele funciona quando ele interage, né, com o RP, quando ele interage com o site do governo, por exemplo, a fazer lá uma consulta no Sintegra, uma consulta lá no Cefaz, enfim, como que é essa funcionalidade, né, pelo RPA. Então, trazendo ali só para repetir, né, e ficar talvez, não sei se puder dar um feedback até ali no chat ou até a gente para garantir que a gente teve essa compreensão, né? Mas o RPA, ele vai fazer exatamente como se o teu colaborador estivesse executando a rotina. Então, como o Gustavo comentou, né? Digamos que era uma rotina ali de lançamento de fretes, né? De CTE ali no GFE, no DataSul, enfim, né? O teu usuário, o teu colaborador, ele vai acessar o CTE e vai começar. E para ele conseguir lançar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai clicar no ícone. Então o robô faria exatamente isso. A gente ligaria o gravador, clicaria no ícone ali do DataSul, e ao clicar, eu vou fazer o login. Então eu continuo deixando o gravador ligado, faço o login, abro o módulo lá que faz os lançamentos do CTE e vou fazendo a rotina. Enfim, consoligo, né, termino ali de realizar o meu lançamento de CTE, então eu mapear isso. O caminho, né, a trilha que o robô está fazendo é exatamente o que o colaborador fez. Clico ali para parar o gravador e, enfim, a partir daquele momento, o meu RPA, ele tem a estrutura dele construída. Aí talvez, né, o que eu vou ter que fazer é só parametrizar alguns momentos, alguns ícones lá, né? Por exemplo, acessei o site lá, né, do Sintegra. Preciso dizer qual que é Ontem, né, ali até o Gustavo tirou uma dúvida com relação ao cofre de senhas. Então, eu preciso lá no cofre de senhas cadastrar qual que é o meu usuário, qual que é a senha desse meu usuário, enfim, para ficar guardado e retida no cofre de senhas. Consegue acessar essa senha quem cadastrou, né? Então precisa fazer aquele login, enfim, tem todo um compliance e segurança por detrás. Enfim, tentei deixar mais claro assim, mas basicamente o robô ele vai fazer exatamente a rotina de um colaborador. Vai clicar no ícone, vai clicar lá para abrir o módulo, enfim, escrever ali CP0103, por exemplo, como se fosse uma pessoa interagindo com o computador. Obrigado, Ronaldo, pela essa participação. Realmente ficou bem mais claro, né? Todo esse processo. É algo relativamente novo,
né, que onde a gente já pensou de um robô trabalhar em conjunto, mas a gente já viu aqui com o Marcel que realmente sem isso, né, a gente estaria em outra era. Então agora, né, vamos caminhando ao final. A gente aqui passou 2 minutos, tá, pessoal? Já agradeço a todos, né, a participação. Espero que tenha sido um conteúdo muito rico. Todo o nosso conteúdo vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar para vocês o link também no YouTube, para que vocês possam rever, né, mostrar também dentro da empresa de vocês, empoderar outras pessoas, porque, né, esse é o termo aí que a gente vai seguindo. Alana, pareceu, obrigado pela participação até o final de todos. Sigam as nossas redes sociais, a gente agradece o tempo de vocês para estarem aqui, também o do Marcel, né, Marcel, que arrumar esse tempo não é fácil e foi muito rico o conteúdo. Obrigado, espero vocês na próxima e uma ótima tarde a todos e um abraço da Robotize. Obrigado. Obrigado, pessoal. E queria também, né, se colocar à disposição aqui com o time da Robotize. Tem os nossos canais ali, o e-mail que vocês receberam. Se ficou alguma dúvida, tem algum processo que vocês gostariam de fazer, pleitear? Será que é possível robotizar? Será que cabe aqui uma robotização ou uma análise mais profunda desse processo? Os nossos canais de comunicação estão disponíveis ali para vocês. Também assim, eu vi no primeiro dia ali o Silvio trouxe aquela visão, né, de programa, de portfólio, de transformação digital. Eu gostaria de saber como que eu faço um diagnóstico, né, dentro da minha organização, em que momento nós estamos de maturidade digital. A gente pode apoiar vocês nisso, também podemos apoiar na questão, assim, como fazer essa análise, né, que o Marcel comentou ali, de diagnóstico. Então, estamos abertos a vocês. Qualquer necessidade, dificuldade, pode entrar em contato conosco ali. Abraço, pessoal. Um abraço, pessoal, ótima tarde e contamos aqui, fiquem... Tá, obrigado.